Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral, diretamente aqui no estúdio, montado em nossa sede regional em Itapema. Com a gente hoje, nosso convidado especial, conselheiro de administração, Leandro de Amorim, representante da região de Blumenau. Mas antes de passar para o Leandro, quero pedir para o nosso diretor executivo, Arão, para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Olá, Bruno. Olá, Leandro. Olá a todos que nos acompanham. É um privilégio muito grande ter mais uma edição do Papo que Vale. Hoje com um amigo, convidado especial, conselheiro da nossa região, da cidade de Blumenau, na região do nosso vale. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Arão. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. É uma alegria estar aqui e contribuir um pouquinho, conversar levemente aí e contar um pouquinho da nossa história pra gente. Então vamos lá, falando em contar um pouquinho da tua história. Aonde que vem o Leandro? Nascido aonde? Quantos anos? Conta um pouquinho da tua experiência de nascimento até os dias de hoje aí. Muito bem, sou nativo de Blumenau, né? Nasci e me criei lá. Fiz toda a parte escolar lá também, no bairro onde eu nasci, Qual é o que bairro, era Leandro? o bairro Garcia. Assim. E depois, na adolescência, fui já estudar numa região mais central ali, né, no Colégio Pedro II, um lugar bem conhecido em Blumenau, tradicional, e que era uma escola estadual, né, com bastante desafios desde de novo, mas os pais sempre focados naquela questão de dar uma boa educação no sentido familiar, aquela educação de casa, e também de poder contribuir até onde era o limite deles naquele momento com a questão da educação de escola, né, escolar, para depois poder seguir. E fui depois para uma escola técnica fazer um período lá também, concluir numa outra escola, parece meio andarilho, né? Mas era justamente porque eu acabei mudando, né? A gente acabou mudando de endereço na época. E aí eu fui, né, para essas outras escolas e até ingressar na faculdade. Família toda de Blumenau. Família toda de Pais, Blumenau, irmãos. mãe italiana e o pai mais brasileiro, como se diz assim, né? Mas de origem espanhola, né? Qual que é a ocupação dos teus pais, né? O meu pai sempre trabalhou na parte administrativa, né? Trabalhava muito em escritórios, trabalhou em grandes empresas, né? Kremer, Dudalina, mas sempre na parte administrativa. Mas a parte contábil, depois trabalhou em escritórios de contabilidade, teve um período que ele teve uma pequena empresa também, né? E depois voltou para a parte administrativa também em lojas, comércios. E a minha mãe, a minha mãe é uma excelente vendedora, né? Sempre foi uma excelente vendedora e sempre trabalhou no comércio. E num determinado período, depois ela largou o comércio para poder também dar um suporte para a gente, né? Ainda na fase ali criança e adolescência. E ela foi depois, posteriormente, ela fez concurso público e foi trabalhar na prefeitura como atendente, cuidando de crianças, né, em De creches Blumenau de também. Blumenau, sempre Blumenau. E eles quase sempre na região do Garcia, né? Meu pai, claro, trabalhava no centro, minha mãe também trabalhou no centro, mas quando ela foi para a creche, ela só trabalhou em creches ali do Garcia, que é do município. Tem irmãos, né? Tem uma irmã, Ah, tem irmã. tem uma irmã que mora aqui em Balneário, que desde de novinha, ainda na escola, aqueles peneirão que tem, né? Ela foi descoberta lá e ela foi atleta de vôlei profissional. Ela jogou profissionalmente, jogou Superliga, depois acabou indo embora. Na época tinha um time legal em Cascavel e Londrina, né? Então ela foi para lá para jogar Superliga. Só que lá, num dos treinos, ela teve uma infelicidade lá e trombou. Ao subir no bloqueio, joelho com uma outra colega dela de time, e acabou tendo uma lesão ali, teve que botar parafuso e, enfim, daí ficou naquela, né? Fisioterapia, médico e treino, e aí não teve um momento ali que teve que parar. A irmã, qualidade de atleta que você falou, né? Mas passou para a família, para ti também ou não? Não, assim, boa parte da família, né, meu? Eu tenho um primo que jogou também Oh, legal. profissionalmente futsal e o pai dele gostava muito também, enfim. Mas essa habilidade tu não herdou. Não, eu, na verdade, assim, ó, eu tenho um talento, né, Europeu. europeu, mas assim, eu preferi deixar
quieto e ir por um outro caminho, né? Tá certo. Acho que a gente acaba desenvolvendo, é porque são muitos talentos, entende? Então a gente acaba tendo que escolher um, né? E no caso, esse, como atleta ali, eu tive que deixar um pouquinho. Assim, brincava, treinava, né? Até ali os 18, 19 anos, eu ainda treinava em escolinhas e Futsal? joguei futsal, mas depois passei para o campo, Não, né? olha só. E Sabia dessa, não. aí depois desse amor pelo esporte, esse negócio eu acabei daí já dentro da profissão, que a gente vai progredindo aqui, vou colocando. Aí eu assumi por um período lá também, quando a gente trouxe como diretor tinha o diretor de comunicação e o diretor de marketing no clube aquele ano no Metropolitano. E foi o ano que a gente trouxe o Valdir Espinosa, o Léo Moura, né? Então fizemos todo lá uma campanha e um lançamento, emplacamos aí em G1, em Globo Esporte, na verdade, né? Porque G1 seria de notícias, mas Globo Nacional e outros vários portais aí pelo nome, enfim, criamos uma campanha bem bacana. Aí juntei um pouquinho desse de gosto pelo esporte, mas sou apaixonado, gosto muito de assistir principalmente futebol, né? Ia sempre também lá em Blumenau nos jogos de basquete, vôlei, sempre acompanhando de perto aí o esporte. Tô sempre trocando mensagem, Até flamenguista com flamenguista, né? sempre, né? temos um, temos Problemas um são as cornetas. problema são as cornetas. Mas ainda só para complementar falando do esporte, Brunerão, é, eu tomei esse gosto principalmente porque desde criança, como meus pais, eles em Blumenau tinha o patrocínio da Hering na época, né, o time de vôlei. E num determinado período a Hering cortou esse patrocínio. Então eles criaram o que hoje ainda é o vôlei feminino de Blumenau, que é o Blue Vôlei, que é uma associação dos pais na época, foram atrás de patrocínio para poder dar sequência. Então desde criança eu estou inserido nesse meio. Eu ia para jogos abertos e com a minha mãe que acompanhava a minha irmã na época, e aí dormia em alojamento com eles e, né, participava de todo aquele momento ali, porque os pais tinham que ir para dar esse suporte, né, em função de não ter mais aquela estrutura. Então eu sempre tive presente nesse meio esportivo também por essas circunstâncias específicas assim. Legal. E aí, como é que tu entra na publicidade? Para quem não sabe, né, acompanhar o Leandro, a gente não falou sobre isso ainda, né? O Leandro é já um parceiro já antigo do Sicredi, né? Quase desde a fundação da cooperativa. É parceiro tanto como associado, mas também como por muito tempo como fornecedor, né? Na área de publicidade, né? Ajudando a gente na área de comunicação, na área do marketing. Então, como é que essa tua veia para a arte, né? Para a área da publicidade, Sim. como é que surge? Inclusive, Bruno, inclusive um fator bem importante, né? Quando nós tínhamos, na época, uma colega assessora de comunicação na cooperativa, ela teve o período dela de gravidez, né, de licença maternidade, e o Leandro, como terceiro, eu contratei ele na época, né, Leandro? Para dar Por um apoio à período. assessoria de comunicação da cooperativa por É, 4, 5 meses, né? foi o período ali de licença, né? Eu acho que eu tinha mais um de férias, ali, Então, enfim, meu mas braço direito era o Leandro, que era Uhum. um terceiro. Foi um período aí mais ou menos acredito que uns 6 meses que a gente assumiu essa parte, né? Com o convite do Arão e a confiança. Justamente quando ela teve, porque pela estrutura que a cooperativa tinha na época, né? Também era um pouco menor, Enxuta, né? bem enxuta, então a gente tinha essa parceria e era quase que eu e ela e mais um assistente aqui que a gente acabava utilizando da parte social, né? No esporte, cobrava escanteio e corria para a área para Corria para cabecear. cabecear, né? Então, e tinha que fazer o gol, né? Tô Não falando tinha... de 7, 8 anos atrás, né? Deve ser 2018, 2017, é por aí, né? 17, 18. foi mais ou menos nesse período ali, né? Eu entrei em 2019, já estava 2019, estruturado aí. então 2018, até 2018, mais ou menos nessa época ali, né? Mas eu já participo do Sicredi desde a fundação, né? Que na época eu também assumi como convidado, porque os cargos que tinham na época na AMP lá para eleição não contemplava a diretoria de comunicação, mas eu fui convidado pela presidente na época, que foi quando foi criado o Sicredi lá na região, que depois a É gente vai em, entrar nesse assunto, é em né? Blumenau, foi Em criado Blumenau. pela entidade AMP. Isso, na AMP, né? E eu estava prestando serviço na época para a AMP também, então eles me convidaram a fazer parte da diretoria naquele período. E
conheci ali, então, todo o processo de constituição da Sicredi Empreendedores na época, né? Tu tinha me feito uma outra pergunta também Como é que tu relacionada... escolheu pela publicidade? Pela publicidade. Então, a publicidade começou o seguinte, eu sempre fui muito mais da questão de estar frente de um computador e tal, né? A gente brincou ali sobre o esporte. Eu preferia, ao invés de ir para o treino, ficar no computador. E eu ganhei dos meus pais muito cedo o computador e comecei já ali a trabalhar. E uma das coisas que tinha no computador, poucas coisas, né? Na época, editor de texto era fácil, não era nem o Word, né? Que inclusive era desenvolvido em Blumenau, mas virou uma referência até internacional, fácil. E eu comecei a fazer cursos de informática, mais básico. Então, eu fazia Lotus 1, 2, 3, que hoje é o Excel, né? Era uma calamidade, MS-DOS e tal. Comecei no Tá Windows entregando a idade. 3.11. Tá entregando a idade. Mas é só experiência, não é? E a partir dali, então, né? Uma das coisas que tinha instalado lá no computador era o Corel 4. E ali eu comecei já a fazer desenho e me apaixonar por aquilo, sabe? E comecei nessa parte de criação, mais voltado para a arte, fazendo cartãozinho. E aí a minha irmã foi para os Jogos Abertos. E quando ela voltou dos Jogos Abertos, daí a minha mãe disse, vamos fazer uma homenagem para ela, não sei o que e tal. Mas aí só eu sabia fazer aquilo no computador e enchemos a casa de cartazes. Aí eu aprendi a imprimir em ladrilho, né, que colava uma folha na outra, as letras para ficar aquelas faixas. Tinha que imprimir dessa forma. A minha primeira impressora era aquela até contínua também, de formulário contínuo, enfim. Foi ali que tudo, né, foi se desenvolvendo. Legal, curiosidade. E assim, ó, a maioria dos meus amigos gostava de utilizar o computador para jogar Jogos. né? Que tinha o Doom na época, Doom 2 ali, aquele negócio, e eles gostavam de jogar. Com E eu não. disquete E eu não. Ali eu já comecei a desenvolver essa linha de relacionamento. O que eu gostava era de bater papo, né? E com todo mundo. E a gente criava na época, mas agora se eu falar o nome, daí eu vou me entregar de vez, né? Mas enfim, vamos falar. Antes do ICQ tinha o Mirk. Sim. E lá no Mirk a gente tinha os canais, né? Nesses canais a gente ia criando ali grupos de amigos, nós chamávamos de IRC Contras, né? Que era o IRC, né? Que chamava o Mirk, né? E ali a gente ia desenvolvendo e se encontrava e juntava 40, 50 pessoas e ficava batendo papo e formava novos amigos. E aí, dali para frente, sempre um fazia uma coisa, outro, né, fazia outra e ia desenvolvendo dessa forma. Meus pais iam para a praia, eu já ficava um período ali sempre acompanhado com alguém, mas ficava em casa porque eu queria ficar ali batendo papo ou desenhando. E numa dessas ali, depois eu comecei eu estudava com uma pessoa que é amigo meu até hoje, inclusive meu compadre, que ele é de uma família lá de Blumenau, de confeitaria. E ele já fazia os docinhos também da confeitaria lá, né? Já participava ali junto com o pai dele da produção. E daí nós começamos a fazer isso ali e dar para minha mãe vender na creche, para a gente fazer dinheiro e começar. E aí ele, né, até uma família mais estruturada financeiramente, ele disse assim, vamos comprar uma impressora para a gente começar a imprimir aqui algumas coisas enfim, para ter no dia a dia, trabalho de aula e tal. Daí eu disse, vamos comprar, mas como é que nós vamos fazer? Não, eu compro e depois nós vamos fazer algumas coisas com o dinheiro do brigadeiro, tu vai me pagando. Era isso e era uma gravadora que era difícil e caro na época, né? Quantos anos De mais ou menos, CD. Aí nós estamos falando aí aí eu já estava nos 14 para 15 anos mais ou menos nessa época. Já aí. empreendendo. Já estava ali. Daí o que eu comecei a fazer? Eu tive a ideia de imprimir cartão nessa impressora, jato de tinta. Pedia para minha mãe comprar as folhas com a gramatura maior e tal, para poder imprimir. Imprimia e saía vendendo de loja em loja. Então, eu fui, por exemplo, eu andei ali, para quem conhece ali em Blumenau, da parte onde tinha a padaria ali, aqui Baguete e tal, isso até um pouquinho para frente do 23º Batalhão de Infantaria, que é o quartel. Isso dá, sei lá, uns 400 metros, 300, 400 metros. Garcia? No Garcia. E eu fui com ele, dos dois lados, visitando comércio por comércio e dizendo,
Nós fazemos cartão de visita, quer comprar? Ah, não, mas para mim não sei o quê. E aí eu lembro um dos episódios, a gente parou em um restaurante, um barzinho. E aí o cara falou assim: ah, mas se eu comprar o cartão de ti, daí aqui os caras deixam em cima da mesa e molha tudo, já temos essa experiência com folder e tal. Eu disse: não, aí que tá. O nosso cartão não tem problema molhar, porque a gente faz ele plastificado. Daí nós corria na papelaria para comprar o papel contact lá e plastificava na mão. Daí nós tínhamos que cortar isso e era mais complicado. Daí nós fomos evoluindo com o primeiro dinheirinho do primeiro cento ali, já damos a entrada e compramos uma guilhotina. E tinha a guilhotina lá para cortar os cartãozinhos bonitinhos. E assim foi. Depois dali eu acabei, por sequência da vida, não tem muitas escolhas e tal, mas vou ter que. E o meu pai queria que eu fosse trabalhar com ele, né? Então, assim, o meu primeiro emprego, antes até do meu pai, foi com um tio meu que tinha uma empresa e me chamou para trabalhar na parte administrativa, de escritório dele, né? Então, ele me botou lá para fazer levantamento, de equipamentos que tinha, para ele saber tudo que tinha dentro da empresa. Só Controle que do estoque. isso, só que não era bem o estoque, porque era equipamento mesmo, que ele queria botar tipo, como se fosse patrimônio da empresa. E daí, só que o escritório era num local, que era na casa dele, e a fábrica era em outra. E eu não ia na fábrica, eu fui lá só para fazer esse levantamento e tal. E aí no escritório eu ficava então organizando para ele uma série de coisas, fazia etiqueta para botar em carta, coisa assim, porque daí eu já tinha essa noção de mais ou menos de layout, né? E aí de bobeira lá e tal, eu ficava ouvindo, tinha dois CDzinhos na época lá, né? E eu ficava ouvindo, era Padre Zezinho, que eu lembro, e tinha um outro lá. E eu ouvia aquilo direto, sem parar, porque não tinha mais, né? Às vezes ficava sem serviço e não tinha muito o que fazer e tal. E aí eu pensei, ele está montando uma outra empresa, né? Que era no mesmo segmento, só que era para atender um outro cliente específico e tal. Eu vou desenvolver uma marca para ele. E aí eu comecei no Paintbrush, né? Pontuando ali detalhezinho e fiz, e ele usa essa marca meio que até hoje. Naquela época, né? Fiz a marca, então assim, foi mais um passo para essa linha da propaganda. Saindo dali, meu pai queria que eu trabalhasse com ele, né, mas o que ele fazia, como era a parte mais industrial, assim, eu não gostava muito. Ele cuidava da parte de escritório, mas era uma fábrica de estátuas de mármore e cimento, então eu não gostava muito de ficar ali na produção. Mas eu aprendi uma técnica que praticamente ninguém sabia na época, que era como fazer as formas disso ali, que era de silicone, era uma mistura de cobalto com silicone, enfim, mas se seca demais, racha, se fica mole demais, não consegue tirar da forma. Então, tinha todo um processo ali a ser, né, pensado e desenvolvido. Eu aprendi isso, mas fiquei bem pouco tempo, não queria saber disso ali, eu queria ir para frente do computador mesmo. E aí eu arrumei um emprego que eu não sei até se existe hoje ainda, acho que sim, mas é a Souza Cruz, que pertence à British American Tobaccos, né, que na época então era a principal concorrente da Philip Morris, que era para vender cigarro e tal, só que eu fui trabalhar lá na contabilidade. Eu fui fazer entrevista e eu sempre tive assim facilidade nessa parte administrativa, eu fazia as entrevistas e normalmente já interessava e o processo seletivo já ia passando. Então trabalhei ali, né? Trabalhei ali e num períodozinho de escola ali eu trabalhava das 5 a 1h30 eu fui trabalhar na Kremer, mas também fiquei 15 dias, pedi a conta. Daí o supervisor disse, não, mas o teu perfil nos interessa e tal, porque eu passei numa das entrevistas, ele, na hora lá, quanto é que é 12 vezes 12? Eu, pum, e aí bateu, não, já quero e tal, só que era uma parte que eu entrava na madrugada, frio, 3, 4 graus da manhã, eu ia pegar o ônibus lá numa rua secundária e tal, para poder ir para a fábrica, e o meu almoço era 8 horas da manhã, e aquilo me dava no estômago, né, que não era acostumado com aquilo, e daí eu disse, não, Cadê aqui o não dá. europeu nessa hora? Daí essa hora o europeu fica de lado, né? E não era acostumado com aquilo e tal. Daí eu já disse, quero sair. Ele disse, não, teu perfil nos interessa, permanece mais um tempo, tal, tal. Daí ele me mudou de departamento, mas era tudo na manufatura. Então, sabe, não tinha. E eu saía dali a 1h30 e já entrava na escola, que foi nesse período aí da escola técnica que eu fui. Ensino Então, médio. isso. Equivalente ao ensino médio. Era a primeira série do ensino médio, né? Mas era no Sedup. Curso técnico. Na época era CIS, né, que se chamava, mas já estava mudando para Sedup ali, mas era isso.
E fui, daí eu pedi a conta, saí de lá e na sequência eu já fui para esse da Souza Cruz. Daí o da Souza Cruz, eu fiquei 6 meses e estava indo super bem, assim, na parte de cobrança dentro da contabilidade, né? 16 e 17 anos por aí. 17 para 18 ali já, né? E aí nessa época ali, então eles fecharam a parte administrativa da Souza Cruz em Blumenau e eu fui convidado também, né? Não, assim, tinha os empregados e tinha os terceiros. Eu era de uma empresa terceira, mas para virar um colaborador da Souza Cruz na época, né? Mas era a entrada tinha que ser por ali. Como foi só 6 meses, daí uma outra empresa do Rio de Janeiro que ia fazer essa administração convidou para ir para o Rio Grande do Sul, para Santa Cruz do Sul, né? Só que daí assim, daí eu estava naquele período ali, já tinha, né, feito vestibular, eu não lembro se eu tinha feito ou se estava fazendo. Acho que eu estava na Souza Cruz quando eu recebi o resultado do vestibular e tal, e eu tinha passado, daí eu não quis ir, né? E aí eu trabalhei um pouquinho antes disso, eu acabei pulando ali, eu trabalhei numa produtora de áudio que era quase na frente da minha casa. Ali também eu desenvolvi essa parte publicitária, voltado mais para jingles e edição de spots, né, para rádio e tal. Daí, só que ali eu fiquei bem pouco tempo, tá? 2, 3 meses, assim, nesse primeiro período, né? Então, depois da Souza Cruz, aí um tio meu que tem agência me chamou para trabalhar com ele e eu fiquei com ele um período lá também. Nisso, essa produtora de áudio que eu trabalhei, ela tinha uma demanda grande por outra parte, que seria de campanhas. Só que ele não podia atender porque ele era só uma produtora de áudio. E como eu já tinha daí experiência da agência que eu tinha trabalhado ali, ele me chamou e me ofereceu uma participação nisso, né? Então ali começou o desafio então de empreender junto. Fui para lá, comecei, aí não trabalhei mais muito nessa parte de áudio, até fazia vez ou outra, mas fiquei mais focado e eles faziam era duplicação de CD, né, que estava bem em alta na época. E com essa questão de duplicação de CD, então eu precisava fazer as capas. Então fiz capas de muitas bandas da região lá, porque eles gravavam muitas bandas e as bandas eram que procuravam para fazer isso. E também fazia muito, que daí eu me tornei meio que um especialista nisso na época, encarte de ofertas. Por exemplo, de lojas de imóveis, a gente fazia muita coisa nesse sentido. Como eu já tinha também esse conhecimento ali da parte de áudio, às vezes editava, enfim. E dentro daí da faculdade, né? Porque o meu desejo era o quê? Na época, né? Hoje eu gosto demais, entende? Mas na época eu fugia um pouquinho da questão da matemática, né? Porque eu não era muito dessa questão lógica, eu gostava justamente dessa questão mais, essa pegada criativa de tu poder ir para algo, né? Para algo que tu vai desenvolver ali na hora. E não tão óbvio. E daí eu queria fugir da matemática, eu sempre pensava assim, eu vou fazer direito, né? Que era uma coisa que eu sempre gostava. E daí, nessa questão de fazer direito, que é uma coisa que eu sempre fui apaixonado também, é a ciência política, né? Então, de pesquisar sobre política, de se envolver, não com políticos especificamente, mas assim, no contexto político, por exemplo, do Brasil, eu na época, teve uma época ali que eu recordo bem, por exemplo, Fernando Henrique era o presidente, né? Então, na minha mente, tipo assim, eu tinha que conhecer os ministros, saber o que cada um fazia, de onde vinha, e eu fui desenvolvendo isso ali. Depois, posteriormente, com os governos sequenciais, da mesma forma, e da mesma forma, tipo, também na cidade. Então, assim, eu sabia sempre quem era o prefeito, vereadores, quem que eram, sempre tive essa curiosidade pela ciência política, por tudo que a política nos faz envolver e desenvolver. Então, concluindo essa parte ali, eu voltei e dali eu fiquei um bom período ali, e aí eu já saí para montar a agência, que daí já era 2007, né? Já com a faculdade concluída? Na verdade, assim, a faculdade eu cursei ela, né? Publicidade. Publicidade. Eu Direito cursei daí, publicidade. Porque daí o que que acontece? Eu queria o direito. Só que daí na Souza Cruz eu conheci uma pessoa, um amigo, que hoje é do grupo Intel, que é um grande grupo de mídia exterior, e que ali, inclusive, ele estava no terceiro semestre e eu estava entrando, então era meio que calor deles ali, né? Porque o segundo era de manhã e como eu estudava à noite, então o da sequência era o dele. E a gente trabalhava junto e depois começou a estudar juntos, né?
E aí, quando eu fui para a produtora nessa época ali, eu trouxe ele para trabalhar. Tanto é que quando eu estava na agência, ele não trabalhava na área de propaganda. E ele veio para trabalhar com propaganda justamente comigo. E ele saiu, depois eu trouxe ele de volta. E ali na produtora a gente atendia grandes clientes. Então a gente atendia a Renault, a gente atendia outras agências que tinham grandes clientes também. E uma das coisas que depois ele foi para a Renault até sair e montar a empresa dele também, né? Que também é associado e parceiro do Sicredi. Então, mais ou menos a entrada foi isso. E da parte do empreendedorismo, então nessa época que a gente vendia os brigadeiros também, esse meu amigo comprou uma gravadora de CD e os amigos da minha irmã ali, do esporte e tal, estavam sempre lá em casa e eu era um colecionador de MP3. E aí eu começava a gravar CD para eles, né? Eles iam lá, escolhiam as músicas, eu gravava e eu ganhava dinheiro com CD. Então eu paguei a gravadora para ele, depois paguei a impressora e assim a gente foi desenvolvendo e criando. Até chegar 2007, né? Que daí 2007 foi onde eu montei de fato a agência, né? Agência já com o nome Made? Já Já. com o nome Made. Por que Made? Vai lá. Agência Made in Brasil. O nome Made in Brasil, a expressão Made in Brasil, na verdade, é aquela questão, né? Feito no Brasil, né? E aí aquele negócio sonhador, né? Jovem, pensando sempre para frente e tal. E eu pensei, o dia que eu ampliar pode ser made China, made London, made qualquer coisa, né? Mas eu gostava muito do Brasil. E eu tinha na ideia de uma estrutura, que depois eu fiz isso, eu consegui montar essa estrutura. E a ideia era a seguinte, era cada sala ter um tema. Então, por exemplo, assim, sala Amazônia, sabe? Tipo, a sala do Nordeste lá com uma questão específica referente à cultura do Nordeste. A Uhum. outra, daí a sala de reunião era uma coisa, de criação era outra, e assim ia. E desenvolvendo sempre em cima disso. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu criei uma campanha para a própria agência para trabalhar essas Apresentar linhas. ela. Isso. E nas apresentações aí, justamente foi isso, foi onde eu mais tive a facilidade, né, de conseguir usar o tema, o nome, como tema para alguma coisa. E ali a gente criou, e depois nós criamos uma expressão que ficou bem conhecida lá na época na região, que era a parceria que gera resultados, né, que daí já era uma outra parte vamos dizer assim, um outro momento da agência, né? A gente já estava num outro momento onde já tinha uma estrutura bem maior e tal. Batíamos ali com as agências de médio porte da cidade naquele período, né? E o que se considera isso? Estrutura e também a parte de receita, né? Faturamento da agência. Era mais ou menos por aí. Ali começou todo o processo que é o que eu toco até hoje, né? 2007 você falou que abriu a agência. E 2007. 2008 já estava envolvido com a abertura do Sicredi em Blumenau. 2008, a agência prestava serviço para a AMP, né? A AMP convidou para fazer parte da diretoria naquele momento e lá nasceu o Sicredi Empreendedores, né? Todo o processo iniciou lá dentro da AMP, uma grande parceira do Sicredi até hoje. E lá eu fiz muitos amigos, né? Muitos amigos e por ser uma entidade de classe, então muitos empresários e que isso automaticamente vai levando a gente para frente, né? Então, hoje, inclusive, eu estou vice-presidente numa instituição lá de Blumenau, que é a Casa da Esperança, que atende 120 crianças em situação de vulnerabilidade, e a presidente, quando a gente Era montou esse grupo, presidente da era a época, né? Da presidente AMP, da né? AMP na época. Em função daquela nossa amizade, eu convidei ela, né, quando eu recebi ali a necessidade, enfim, que eu vi numa matéria lá junto com o Rodrigo, é, eu convidei ela para ser a presidente lá da Casa da Esperança. Então, isso perdura até hoje. O presidente do Conselho Fiscal também era, na época, era diretor financeiro, né? Tesoureiro, diretor Que é financeiro da entidade, que é o Gavioli. E a José presidente é a Domingos Sônia. Gavioli e a presidente é a Sônia, né? E muitas ações hoje, por exemplo, que ocorrem em Blumenau, né, são oriundas disso ali, que daquele momento ali, daquelas pessoas ali. Então, por exemplo, essa semana surgiu ali uma polenta com aipim que vai ter, ano passado teve a feijoada, que são entidades que fazem isso para reverter para outra entidade, no caso para a Casa da Esperança, e que são presididas ou coordenadas por pessoas que estiveram lá, que é, por exemplo, o caso do Elson.
né? Que ele hoje está lá nessa Associação São Bernardo, tem um grupo lá que desejou fazer isso, assim como eles fizeram a feijoada no ano passado, junto com a dona Miranda, também reverteram para casa. Então ali nasceu uma série de relações. Ali eu conheci, por exemplo, o fundador, o cara que teve a ideia de criar a AMP, que é o Pedro Cascais, não o. Eu acho que ele, não sei se ele era o filho ou não, porque eu sei que o filho dele é o neto, né? Mas é o Pedro Cascais, o cara que criou a AMP na época, né? Eu conheci ele, por exemplo, ele me apresentou uma pessoa do grupo do Estadão lá de São Paulo, que é um dos Mesquitas lá, que é irmão do Fernão Lara, que é bem conhecido, que é o Rui Mesquita. E naquela época ele já mostrou pra gente o que ia ser a internet dali para frente. Ele tinha um programa, não um programa software, um programa, né, que é para desenvolver empresas e empresários em Minas Gerais que ele foi implantar. Então ali ele já mostrava para a gente que estava por vir, sabe? Visionário. Visionário. Ali foi um grande aprendizado, assim, né? A gente tem relação com muita gente até hoje de lá, justamente essa troca de experiência, né? É um movimento muito importante, né, para a cidade. Quando é que vocês se cruzam os caminhos aí? Coordenador de núcleo, né, Leandro? Coordenador de núcleo. Eu acho talvez até um pouco antes, quando eu já estava atendendo, né? Antes de ser coordenador, eu já estava atendendo o Sicredi. Mas foi numa dessas situações, né? Então, assim, eu já estava desde o início no Sicredi, participando lá. Quando houve essa fusão, Eu né? lembrei agora. Quando houve essa fusão, um pouquinho mais para frente ali, então, numa dessas idas da Lari até Blumenau, ela perguntou, o que tu sugere aqui de rádio, disso, daquilo, e a gente foi conversando, desenvolvendo, até que ela veio e aí me apresentou para todo mundo aqui, inclusive o Arão, e a gente foi trabalhando em conjunto, né? Trabalhando em conjunto, desenvolvendo uma série de ações, de programas que na época Perfeito. o movimento, o futuro, né? Movimento Futuro. Não o movimento veio depois, o futuro programado. Futuro programado. Futuro programado, acho que foi uma das primeiras campanhas que a gente fez. Isso É ação minha, tá? 2014, 13? 2013, final de aí. 2013, porque eu lembro que foi próximo à Copa ali que teve no Brasil, né, 2014, e a gente estava com algumas campanhas em andamento. Verdade. E ali a gente precisava começar a divulgar então o relatório social da cooperativa, foi onde foi sugerido então fazer como revista e não como relatório na época. Sim, foram os primeiros anos Isso. com resultados mais significativos para as assembleias. Isso. Aí foi onde a gente criou o relatório. E aí ali A revista, então, no caso, a gente isso, chamava, né? a revista do Sicredi. Ali a gente não pegava a base, né? Não tinha, o sistema não nos fornecia aquela base padrão para a gente seguir. E a gente desenvolvia na unha, né? Ali era um trabalho assim, vamos dizer, a 6 mãos ali, porque a Lari participava, o Arão e eu ali como representante da agência, né? E aí eu tinha um colaborador lá que era muito bom em fazer isso, que é o João, que é Verdade. um parceiraço meu, assim, tipo um irmão, que esteve comigo nos momentos mais difíceis e de muitos desafios lá da agência também. E a gente desenvolveu aí pelo menos umas 4 edições, 5 aí, sem base nenhuma, que a gente ia criando e desenvolvendo, né? Daí, tanto é que criamos a identidade, né? Criamos a identidade do futuro programado, né? Qual era o modelo? Tinha as moedinhas, né? Sim. Tem uma revista, inclusive, que a capa acho que são três ou quatro moedinhas, que daí uma era desenho de viagem, era como se fosse a moeda do real, com relevo, uma voltada para viagem, outra para serviços, que daí E outra para educação. e outra para educação. Então a gente desenvolveu ali uma série de coisas, a marca, né, Futuro Programado na época e tal, foi desenvolvido ali, e aí depois E teve todo uma enxoval. sequência de tudo. Todo enxoval. Camisetas e Sim. uniforme. Teve também algo relacionado à campanha do agasalho, que eu não lembro o que era, talvez tu lembre melhor, porque depois o sistema usou isso nacionalmente, né? Sim. Eu não sei se foi uma chamada ou se foi uma... Foi uma campanha, todo mês de abril nós fazíamos na época uma campanha do agasalho, né? Aqueçam, Eu não lembro como é aqueçam que o era coração, direito, né? alguma coisa nesse sentido. Tem algumas campanhas assim que a gente marca um pouco mais, né? Então, assim, não só de Sicredi, né? Eu criei uma vez uma campanha, aí falando um pouquinho da publicidade, eu criei um jingle para o jornal O Dia do Rio de Janeiro, né? Que era um trabalho universitário. E esse jingle eu fiquei em terceiro nacional, né?
Eu fui em Porto Alegre receber o prêmio. Eu ganhei um talento universitário com um anúncio que daí a gente poderia escolher um cliente aleatório para poder criar, né? E era um sapinho dentro de uma taça, e aí eu criei a chamada do negócio e tal, que era não engula sapos, revide com uma boa dose, Smirnoff. Daí, né, tinha essa campanha ali. E campanhas, teve duas campanhas que eu criei, que uma mais na região do oeste, lá, na região de Videira e tal, que virou um jargão na cidade, num determinado período, que era as pessoas, era assim, ó, para você, eu atendi uma rede de farmácias, né? Eram 8 farmácias lá na região. E aí ele queria criar uma outra loja que era um formato totalmente diferente para a época, que se chamava Drugstore, justamente para poder. Ele participava de franquias e entender o modelo. Então ele fazia era uma loja assim mais com cosméticas e coisas mais voltadas do que medicamentos especificamente. E que tinha também, né? Mas enfim, era mais voltado para isso. E daí nós criamos um outdoor, que daí ele vinha a frase e a frase mesmo girava assim. Então, para você não ficar rodando, rodando, rodando e a frase gira, juntamos tudo num só lugar. É praticamente um shopping farmacêutico. E aí virou na cidade esse negocinho, tipo, se tu é uma pessoa muito inteligente, tu é um shopping de inteligência, tu é um shopping de habilidades, tu é um jogador bom, sabe? Tipo, o jargão virou ali. O shopping era um complemento de dizer assim que tu é tudo, tá tudo ali, né? Sim. E teve uma da Renault também que eu lembro, bem bacana, que era quando o Marcos Pontes foi para a Lua, né? E aí era o lançamento do Logan. A gente fez o lançamento do Sandero e do Logan, meio que um na sequência do outro, assim. E tinha stand em shopping e tal, e nós precisávamos levar aquilo. E aí eu fui ao shopping e eu disse pro Gustavo na época, né? O Gustavo daí era o marketing da Renault e me contratou como agência. Daí ele já tinha ido para a Renault, esse que trabalhou na Souza Cruz Ah, que e legal. na produtora de áudio. Daí ele foi para a Renault e ele me chamou lá para. E aí eu olhei para aquela escada rolante e eu disse para ele, cara, que dá pra gente fazer? Já que o cara foi para cima, né? Pro espaço, para a Lua e tal. E o stand da Renault era bem ali, né? O quiosque que tinha era bem ali Curitiba. para exposição. Não, em Blumenau, Em não é Blumenau. Marcos. E aí eu criei assim, ó, o Logan era o carro, era o maior carro da categoria. Porta-mala grande e tal. Porta-mala, espaço interno, tudo, né? Porque a distância entre eixos era maior. E nós pegamos isso e aí eu criei uma chamada sem utilizar, para não ter que pagar a royalties, e a Renault não permitia a gente criar conceitos em cima do. Então nós tínhamos que trabalhar meio limitado ali, né? Podia trabalhar mais promocional. E aí eu criei uma chamada dizendo assim que não é só astronauta que entende de espaço. Daí Logan, o maior da categoria e tal, né? Espaço e tal. Então, tipo, foram algumas campanhas assim que deram um resultado legal, assim, foram bem comentadas, assim, que a gente. E agora mais recente, né? Era o Lê. A gente chama de Lê porque é proximidade, né? Sim, O temos intimidade Leandro. aí. Claro, parceiro do Sicredi já há bastante tempo, já conhece praticamente tudo dentro de casa, né? E a gente levou para ele a ideia dos Guardiões da Poupança. E aí, ele já falou sobre isso aqui na nossa entrevista agora, né? Que já foi campeão de terceiro lugar no Jingle Nacional e tal. Gosta de escrever, né, trabalhou em produtora de vídeo. Ele falou, "Não, deixa para mim que esse jingle eu vou fazer." E aí, acho que, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, ele já me mandou o negócio pronto. Falei, caraca, ficou muito bom. E aí, o E nosso ele jingle tá na boca do povo, né? tá Das tá crianças, né? nas rádios, tá nas agências, tá nos nossos meios de comunicação aqui da região. Muito forte o jingle e não tem como. Escutou uma vez é um chiclete de ouvido. O jingle sempre a gente busca essa entrega, né? Sim. Que ele grude, né? E aí o jingle da Guardiões da Proposta ficou muito bom e foi uma criação do Lê feita em 24 horas, eu acho. Praticamente, foi bem exaustivo, porque foram várias tentativas já utilizando um pouco ou demais, né, a tecnologia. Mas tem várias campanhas do Sicredi que a gente fez em conjunto, até mais na época com o Arão. O Arão também tem uns dots meio marqueteiro aí, gosta. Gosto. Formado em marketing, né? É. Pra quem não sabe, né? Então ele ajudava bastante também. E tem algumas que talvez nem ele mesmo saiba, mas em alguns momentos, por exemplo, a Lali já chegou a comentar, né, que outras cooperativas tinham interesse em campanhas que a gente criava aqui, né, alguns modelos de campanha e tal. Uma vez eu até conversei com uma outra cooperativa aqui também, do sistema Sicredi, né, de outra região, que se interessou justamente por isso. Então, Nosso primeiro contato foi assim.
Pelo Instagram? Exatamente. Sem se conhecer? Uma campanha, não sei se você sabe dessa história, não. Uma campanha que a gente fez, eu não lembro o que que era, mas tinha um material lá veiculando e o Bruno estava na outra cooperativa, lá Lá no Paraná, lá em no Campo Paraná, Grande, é. e ele viu e ele mandou uma mensagem no meu Facebook particular perguntando assim, oh, que legal, não Acho que sei foi pelo o que, tá? Instagram. Acho que tava administrando no Instagram do Sicredi na época. Pode E acho que foi, ser. foi pelo Instagram e acho que você me respondeu. Eu- Ou pelo Facebook, Você na não época. lembra Não qual lembro. que era? Não lembro qual que era. E aí ele disse, nós podemos usar? Eu disse, claro, fica à vontade, usa aí, tudo certo e tal, né? Porque Legal, tem essa questão dos gostaria. direitos, Lá ele viu. E eu lembro depois do primeiro encontro e conversa que a gente teve aqui, quando chegou, lá na outra sede ainda, que era ali embaixo, e a gente começou a conversar sobre isso, e eu te mostrei os vídeos que a gente já tinha feito para o Sicredi, né? Muito legal. Dali para frente. Mas é justamente isso, bem bacana. Tem um ponto, não sei se é relevante ou não, mas falando da parte como empreendedor, né? Até eu estava assistindo o outro episódio ali, eu vi que foi tratado bastante sobre isso. O Bizuca? Eu numa dessas que eu atendo uma rede de supermercados, né, da nossa região aqui, que é uma das maiores do estado, e muito bacana, assim, né? Que eu acho que não tem problema falar aqui também, né? Não, É não. o Giasse, né? O Giasse é uma baita de uma rede, uma empresa fantástica, né? E eu, numa dessas viagens que eu dou assessoria para eles em algumas questões específicas, eu fui até Criciúma, mas eu pensava sempre assim, cara, eu preciso otimizar isso, porque eu saio de Blumenau para ir a Criciúma, né? E é um custo normal. Sim. Só que se eu tiver mais cliente para atender na região, o que dá para fazer? E aí eu comecei a conversar e o meu primeiro cliente em Blumenau, quando eu montei a agência, era uma farmácia. E ele disse assim, tem a rede que nós estamos participando agora, a central é em Criciúma. Por que tu não conversa com eles e tenta, de repente, pegar alguma coisa para fazer material deles, já que tu tens experiência das outras farmácias lá do Oeste? E aí eu comecei a tentar desenvolver isso. Fui a Criciúma, conversei com uma rede lá e tal, me senti mais ou menos. Aí numa outra viagem eu fui de novo, daí já com o negócio marcado. No que eu sento para conversar com a pessoa se abre comigo e diz, ó, no meu momento, a executiva no caso lá, né, que era a diretora da, da rede lá e na verdade o pai dela foi fundador e ela assumiu depois, enfim, mas ela era a diretora principal da rede lá. E aí ela falou para mim assim, ó, eu senti uma confiança em ti, assim, eu vou abrir contigo o meu coração. Tem algumas coisas que eu não estou satisfeito, né? Da forma que está indo e tal, mas enfim, precisou entrar também muito em detalhe. E gostei da forma que tu. Daí eu, naquilo ali, já pensou assim, cara, mas pô, eu fui daqui até lá e o trabalho e tal, daí bem na minha vez, pô, eu só queria prestar serviço, né? Daí, porque assim, eu entendi dela que se ela fosse para frente não ia seguir e ela ia sair daquilo. E eu não queria que ela saísse daquilo, porque eu via nela uma paixão por aquilo, né? E eu via também toda a situação que daria para fazer com aquilo e eu podendo prestar serviço para eles, claro, olhando também o meu lado. Daí ela disse assim, ó, não estou contente e tal. Eu disse, não, então vamos resolver isso. Enfim, eu não vou expor aqui porque foi uma conversa pessoal, mas a gente teve uma conversa e eu fiz uma conexão dela com uma outra pessoa para formar um novo negócio. E aí os dois conversaram e tal. E aí eles disseram assim: não, a gente só vai se tu tiver no negócio. Isso foi 2010. Eu disse, mas eu no negócio não vai rolar, porque assim, eu não entendo da área igual vocês, eu entendo quem consome, né? Eu estudo para isso, para vender para quem consome, mas eu não sou farmacêutico, eu não entendo disso e tal. E também, assim, eu estou no momento da agência que eu não tenho dinheiro para isso, eu estou ainda investindo para o negócio dar certo, então não tem a menor possibilidade. E os dois conversaram entre eles, não, se não for contigo, a gente nem começa, porque tu foi o idealizador, o mentor do negócio e tal, e vamos para frente. E aí eu disse para eles, então vão, né? E aceitei o desafio, como tudo assim, eu metia a cara e ia, né? Hoje em dia é mais responsável, né? Mas na época metia a cara, ia e fazia o negócio acontecer. E aí nós criamos uma rede de farmácias nova que depois de um período eu vendi a minha parte, saí, né? Ainda numa fase bem inicial, inclusive, e depois eu retornei para dar todo o suporte de marketing depois de, eu acho que foi 8
9 anos que a rede já estava, eu retornei. Foi nessa época, mais ou menos ali, 18, 19, nessa época ali. O que aconteceu? Hoje, essa rede ela possui 220 a 230 farmácias associadas, Legal. com atuação em Santa Catarina e no Paraná. Então, a gente começou junto, o primeiro contrato social, tudo estava no meu nome, junto, aquele negócio, né? E eu atendi eles por um bom período. Hoje não atendo mais, não, porque a distância dá para atender também, né? Hoje é possível, mas assim, é um outro momento deles e eu também estou com algumas outras coisas em mente, né? Então, isso ali foi um outro movimento também que eu fiz quanto à parte de empreender, né? Desde Legal. do CD. Bruno, tem um fator que é bem importante. Eu acho que a gente conheceu bastante o Leandro, a gente agora ouviu, né, das dificuldades, né, que todo mundo tem uma história bacana. Parabéns, né, Leandro, de todo esse teu envolvimento, essa coragem do empreendedorismo. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais, né? O extra empreendedor, que o Certo. Leandro é um voluntário de plantão, Uhum. né? É onde que eu te conheci um pouco mais, porque logo depois desses serviços, de toda essa parceria com o Sicredi te fez um convite para ser um coordenador de núcleo na agência Água Verde, né? Isso. Na agência Água Verde. Logo depois também, com a tua performance da agência Água Verde, sempre com interesse de fazer Blumenau crescer, que foi um dos propósitos, eu lembro bastante que eu, você, o Augusto, o seu Andrade, o seu Vander, né, como coordenador também, e outros que lá tentaram ajudar. Logo depois veio um convite também para o Conselho de Administração, mas tem bem mais coisas. Exemplo, o Leandro hoje é vice-presidente de uma entidade, Uhum. que comentou há pouco. O Leandro também fez parte e faz parte da diretoria da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau. Uhum. Perfeito? O Leandro também é voluntário da igreja, Sim. né? Toca instrumentos musicais lá na banda da igreja. Então, te ouvir um pouquinho mais de quem é esse Leandro, porque tudo isso que eu estou linkando aqui, ele, para mim, ele é cooperativismo puro, Sim. né? Como é que é esse teu voluntariado para estar próximo da comunidade? Exatamente. Eu sempre fui envolvido, desde, de novo, era clube, entidades, né? Foi o caso da AMP na Uhum. época ali, e continuo sempre disposto e envolvido, desde que eu consiga ajustar tempo para isso, né? Porque a gente precisa também fazer as coisas bem feitas, né? Então, não dá para abraçar tudo, mas assim, quanto mais, mas é isso aí mesmo, Arão. Assim, desde criança eu sempre tive muito envolvido com isso. Sempre querendo participar muito dessas questões assim. Como eu falei, a minha mãe, ela é uma pessoa que ela... O meu pai, ele é um cara mais, vamos dizer assim, dessa parte administrativa mesmo, né? Então ele é mais retraído no sentido assim de ir para frente. E a minha mãe, não. Minha mãe é daquela que se ela tá por exemplo assim, na época que, né, pegava ônibus ali e tal, tava no ônibus, ela já... Ah, sim, esse aqui Vendedora. já ia falando. Vendedora. Sim, ela vende tudo que vocês podem imaginar. Tudo, tudo, tudo. Ela só não vendeu a gente assim por sorte, né? Mas ela é vendedora. E eu acabei assim, eu era também muito estilo do meu pai. E eu acabei desenvolvendo essa parte muito nessa situação, por exemplo, de me envolver com as entidades. Então já participei muito de núcleos, né? Porque eu acho que a essência do desenvolvimento passa por isso, né? A gente, claro, dentro da crença que eu tenho, mas assim, eu entendo que a gente foi criado para viver em tribos, em comunidades, né? E assim eu penso também nos dias atuais que a gente vai desenvolvendo as coisas assim. Então eu sempre participei, por exemplo, assim, em movimentos escolares, né? Participei nas entidades, participei em clube, né? Eu só não fui para a política porque como eu gosto da ciência política, então eu recebi inúmeros convites, né, para participar, para virar de fato um político. Mas não tenho essa pretensão e esse desejo, assim, sabe? Nunca vou dizer que não, a gente não sabe o dia de amanhã, mas assim, Perfeito. de repente numa necessidade, né? Precisamos criar um movimento onde ninguém entra. A gente precisa estar à disposição para isso. Mas eu participei e uma das coisas que eu fui desenvolvendo e criando também dentro do meu trabalho era essa questão de fazer campanhas
de marketing eleitoral, ou seja, campanhas políticas, trabalhando no período da eleição, na parte estratégica de material, enfim. E eu fiz algumas campanhas, né? Algumas campanhas assim lá na região e também para outras regiões, de números das mais variadas, de vereador, de deputados, de prefeitos, né? Várias campanhas. E também campanhas dentro de entidades, o que me tornou muito mais. Então, por exemplo, assim, eu cheguei a fazer orientações políticas, né, para um grupo que queria se eleger num clube social, né? No ano passado, ano passado foi o primeiro ano retrasado, é que ano passado foi o primeiro ano de mandato, né? Mas eu fiz a campanha, uma parte da campanha lá, da estratégia, enfim, da OAB de Blumenau, né? Então, a gente acaba participando, e aí o direito lá de trás, lembra? Sim. Do desejo, a gente acaba participando, né, orientando. Quando teve prefeito que assumiu no ano passado e a gente faz material para eles, então, assim, de campanha. E aí a gente acaba mergulhando nesse mundo. Por quê? Porque para mim o cooperativismo é a essência disso tudo. Né? Cooperativismo, associativismo, e aí voltamos ali então para as farmácias. Qual era o objetivo? Criar uma rede onde pessoas se associassem, não eram filiais, eram pessoas associadas, para a gente poder de alguma forma, claro que com uma parte do retorno financeiro e tal, mas assim, de passar aquilo que a gente tem, porque no meu ponto de vista, o maior valor de uma empresa, né, ou no caso de uma pessoa, não é o lucro que ela tem especificamente. Certo. Isso é o equity, é o conhecimento, é o que ela pode fazer para gerar. Então, assim, o dinheiro, todo mundo gosta, né, e todo mundo quer, mas o objetivo principal é o quê? É deixar um legado, deixar uma marca. Sim. Legal. E aí era uma das coisas que eu admiro muito em ti, e acompanhando até a tua carreira também. Uhum. E eu acho que existe essa troca entre nós, assim, nesse sentido, né? De que tu é um cara assim também. Tu se preocupa muito com o que deixar, né? Basta ver os inúmeros programas que são criados também, que partem dessa parte. Passa por nós lá no conselho, obviamente, né? Perfeito. O presidente leva isso pra gente e tal. Mas vocês, as inúmeras ações que o Sicredi desenvolve, né, na comunidade, economia local, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento. E a gente, por muito tempo, falou e fala ainda muito sobre isso, né, da importância do dinheiro permanecer na região. E é isso que o Sicredi, traz o tempo inteiro. Guardiões, economia local. Exatamente. É pensando no futuro, né? Fundo Uns social. guardiões, é pensando no futuro. Falando em futuro, nós estamos aí já caminhando já 50 minutos de conversa. Passa rápido, né? Passa rápido. Papo Ainda mais que eu vale, falo né? bastante. Né? Ele é rápido. Falando em futuro, eu queria que vamos puxar um pouquinho agora para a parte pessoal dele. Falou mais da tua trajetória, falou mais da tua carreira, das tuas experiências. Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho da família também, né? Porque o Lê, a gente sabe que também é um paizão, né? Então eu queria que tu trouxesse um pouquinho Sim. do teu momento como pai, como é que foi essa trajetória, como é que é hoje Sim. a tua relação com os filhos. Então, aí falando justamente nessa linha que a gente estava, né? Viver em tribo, eu acho que a primeira tribo que a gente vive é dentro de casa, em família, né? Então, sou muito apegado à família, né? Tive minha primeira filha com 24 anos, hoje ela já completou 18. Tu não queria falar a idade, agora tu entregou, né? Agora entreguei de vez. 24 Né? mais 18, 43. Tá fácil aí. E aí, 42, 43. 42. 42. Faço 43 esse ano em março. Entregou, então tu não queria falar, agora. Os Mas cabelos brancos estão. tá tudo entregando, certo, né? tá tudo certo. Agora não tem mais. E aí, então assim, tive a minha primeira filha, que aquele negócio daí, aquela expectativa e tal, né? Com 24 Bem anos. jovem, né? 24. Com 24 anos eu tive a primeira filha. Foi justamente assim, ó. Ela nasceu em setembro. Em abril, eu pedi a conta onde eu trabalhava para montar a agência. Sem cliente, sem ter onde morar. E naquela ocasião, a mulher grávida esperando, né? E aí o processo foi passando e tal, e a vida vai alinhando algumas coisas, organizando, né?
E depois eu tive mais dois, que hoje um tem 11 e o outro tem 6, né? E graças a Deus, hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa que, tocando nesse assunto que tu comentou, por exemplo, desse envolvimento comunitário também nas igrejas, Perfeito. faltou complementar ali, ela rege coral em igrejas e na Profamília, né, que ela é funcionária pública lá, concursada, também vários corais lá em Blumenau, então tem todo esse envolvimento comunitário também, e tá tudo ali, e só vai, Só não só é alegria. perfeita porque é Torce pro vascaína. Vasco. É isso. Esse é um... Mas assim, estamos tentando... Torce ou só? Não, torce. Não, Pior que torce. ela, Torce ela incomoda. ela incomoda. Às Não vezes... tem, não tem tido muitas alegrias, né, pelo Vasco, né? Não, mas é por isso justamente que para mim tá tudo certo, né? Se em algum momento eles começar a dar Não uma... que eu tenha tido. Tá, eu não acredito que eles vão reagir, né? Não. Não, mas tá tudo certo. Mas se Aqui- reagir em algum momento, aí nós vamos ter que rever algumas coisas ali. Não, Mas tá aqui- tudo certo, Tá né? tudo certo. Mas então assim, família para mim é a base. Tudo, a prioridade sempre é a família, né? Sempre. Porque é eles que vão dar suporte e sustentação para que eu possa fazer as outras coisas. Então, para buscar novos negócios, para poder sair de casa hoje, né? Vindo para cá, deixei meu pequeno na escola e a outra minha filha, a mais velha já vai para a faculdade, a matriculamos lá agora, vai fazer o curso em moda, que é uma área forte em Blumenau, têxtil, né? Legal. E os outros dois deixei na escola e tal, mas fiquei esperando até entrar na sala ali para ter esse acompanhamento e vim tranquilo, sabe? Então, a prioridade sempre, né? A gente vai Perfeito. organizando as coisas para o foco é na família, sem dúvida nenhuma. Ô Bruno, para descontrair um pouco, eu preciso fazer uma pergunta. 3 filhos, né, 3 Leandro? filhos. Ah, Jovem, né? você leva eles no McDonald's? Olha, no mínimo uma vez por semana, mas às vezes 3, tal. Quando não é Mac, é Burger King ou Madeiro, mas McDonald's é a única coisa que eu tô segurando. A escolinha McDonald's. A única coisa que eu tô segurando um pouco mais é aquela coquinha caprichada, daí aí a gente dá uma segurada, né? Mas não tinha como ser diferente, né? Porque na minha rotina de trabalho, na loucura, né, na correria e tal, então assim, eu vou me alimentando no carro, vou comendo, vou Desculpa. e à noite, sabe aquela Eles aquele também negócio gostam. louco, Leandro, é pizza, é lanche, Leandro, deixa eu só me defender, né? você e o Bruno não são referências para isso. Entendeu? Os dois na Europa, né? Gastronomia diferente. Vocês dois saírem para Aí, ir comer o McDonald's, vocês, olha, não, e sabe o que que é Agora a agora? gente converte, né, Lê? E aí eu lembro de umas coisinhas, apesar de eu não ser tão dos jogos, eu lembro de umas coisinhas lá da infância e adolescência, né? Então, eu tinha um Atari e tal, e depois eu ganhei um Super Nintendo. E aí eu jogava o Mario e eu viciei no Mario. E agora, aí tem o combo das coisas, né? Quando começa a vir o Mario no McDonald's, eu tenho desculpa para ir na sequência e pegar o McLanche feliz para ir adquirindo as miniaturas ali e tal. Mas é isso, é McDonald's e Lego e Mario e Coca-Cola, ou seja, marca, né? É o meu É negócio. explicado, não é uma questão É o de meu gosto, negócio. questão É de- marca. É É marca. marca. São marcas importantes. Sicredi. Não, Sicredi total, né? Ontem estava na academia, a mulher disse, vamos bater uma foto aqui, a garrafinha de Sicredi aqui e tal. isso aí. Eu sei que não dá para perceber muito, mas estamos indo, né? Devagarzinho vai. o verde é forte. O verde é forte, né? Então, Ô, Leandro e Arão, só pra gente ir caminhando aí para quase Perfeito, uma hora, perfeito. vou fazer minha pergunta final, depois eu vou deixar o Arão fazer a pergunta final dele. Eu vou puxar pro lado da família, né? Como é que tá o coração do Leandro aí com 42? Teve a filha bem jovem, né? 24 anos, teve tua Sim. primeira filha e agora enxergando ela indo pra faculdade. O que que tá passando na tua cabeça agora, nesse momento? Então, passa um filme, né, de todos os desafios que eu tive para manter de fato e a gente conseguir entregar o melhor em termos de educação, de valores, né, que para mim assim é o que mais importa. E assim, é difícil, né? A gente olha, daí agora já está namorando e tal, mas tranquilo, porque eu sei que eu consegui entregar, por exemplo, no Perfeito. caso dela especificamente, os principais valores,
e que ela segue isso, graças a Deus, muito bem. E eu espero que continue nesse caminho, que agora desenvolva isso também profissionalmente, né? Então, tranquilo, agora o desafio está com os outros dois também, que a gente vai mantendo ali, né? E sempre assim, torcendo e pedindo a proteção divina, porque a gente sabe que tem muitas coisas na vida que a gente não tem controle, né? Não depende só da gente. Mas é entregando a Deus e confiando e acreditando que sempre o melhor está por vir e se dedicando sempre o máximo que dá. E claro, né? O desejo deles agora, muitas às vezes, passear, fazer um passeio, viagens. A gente tira momentos para passar, nem que seja uma semana juntos ali, só nós, né? É, sempre que dá, a gente cria alguma situação para poder estar bem próximo e também sentir isso deles, né? Ontem ainda estava conversando com eles e ele falou assim: Ah, papai, porque você trabalha mais, não é que o pai trabalha mais, é que o pai tem a necessidade de entregar para vocês algo, dar uma estrutura, um suporte, né? Então, mas é justamente isso, né? Nunca deixar faltar aquela base principal, o amor, o É que carinho, para a um, atenção. é que para um pai nunca vai ser o suficiente para Exatamente. entregar para o seu filho. Ó, vocês dois têm experiência também de filho, o teu um pouquinho mais novo, ainda talvez não chegou na parte que eu e o Arão já chegamos ou já passamos, mas é de dar essa base, né, cara? E principalmente de ouvir, né? No mundo que a gente vive, é ouvir muito mais do que falar. E quando for dar o exemplo, quando for entregar alguma coisa, que seja com exemplo, né? Porque é a principal referência, né? Eu sempre fui uma pessoa que não muito da literatura, por exemplo, né, de me aprofundar, mergulhar em livros, mas sempre li muito e aprendi muito em plataformas diferentes, então, em troca de ideia, então a gente acaba, né, até brinco muitas vezes, né, tem aquela questão de saber o conteúdo, né, da teoria, aquela base ali que é importante também, sem dúvida nenhuma, mas tu ter um pouco da prática também. E aí lá da Bíblia a gente já fala, né? Os que mais se destacavam e os mais que mais se destacam até hoje, nos dias atuais, se a gente pegar algumas passagens de lá, são que a parte principalmente das sabedorias, né? Então ser sábio, né? Para saber agir da forma correta e entregar sempre o melhor, seja no teu pessoal ou no teu profissional. Legal. Legal. Viu? Eu acredito, meu momento aqui, Bruno e Leandro. Eu não. Acho que eu não tenho uma pergunta para finalizar, mas eu preciso fazer um comentário que é bem importante para mim, como executivo da empresa, e para a base de associados que a gente tem no Sicredi. Lá em 2014, quando nós iniciamos o projeto de coordenador de núcleo, Leandro, pela proximidade e por esse voluntariado, encaixou como uma luva, né, para o Sicredi. E a gente vem, no decorrer do tempo, sempre falando, se preocupando pelo desenvolvimento do Sicredi, principalmente na época, na cidade de Blumenau. E Uhum. hoje você é conselheiro representante do Vale, Sim. né, do Vale do Itajaí-Açu. Como é que você está vendo? Vou puxar uma pergunta agora que não era, mas vou. Uhum. Como é que você está vendo o Sicredi no Vale? Preenchemos o Vale, mas principalmente você participou da decisão da escolha do Sicredi em Água Verde, em Topava Central, Garcia, Garcia, bairro dele. Garcia, o bairro dele, inclusive o investidor do Garcia é muito amigo dele, o Leandro que me apresentou ao investidor e fechamos aí o acordo, né? A decisão do terreno, onde nós vamos iniciar a obra aí nos próximos, parceria com o investidor também, no bairro da Velha, Uhum. e principalmente agora ele foi lá e deu o último veredito também para a decisão do bairro Fortaleza. Como é que você está vendo o momento e o que você espera do Sicredi no Vale, principalmente com o teu papel de representante lá naquela região, Leandro? Legal. Vou começar pela parte do que eu espero, né? Eu espero duas coisas. Uma, que o Sicredi entregue aquilo que ele sempre entregou Perfeito. e que é o propósito dele, né? Que é essa participação das pessoas dentro da instituição do cooperativismo, né? Que é essa valorização do local, né? Esse olhar como um todo.
sobre as escolhas específicas, por exemplo, por que que eu vejo, e é uma das coisas que a gente conversa muito aqui, né, e batalho muito por isso, quanto à questão do Vale, porque assim, esse meu ex-patrão na produtora de áudio, o dia que ele veio embora para Blumenau, ele falou o seguinte: por que que ele escolheu Blumenau? Porque é muito estratégico. Ele está a 100 quilômetros do campo, a 100 quilômetros do litoral, né? Ou menos até do litoral, mas no meio, vamos dizer então. É, próximo de tudo, próximo até mesmo da capital, apesar de um pouquinho mais distante, mas próximo da capital. Então, assim, é um polo gigantesco, um potencial enorme, principalmente na questão de TI e têxtil, né? É uma cidade extremamente importante e que desenvolve toda a região, porque daí toda a região é muito importante. Todas as cidades ali são muito importantes porque a gente não consegue somente serviço com o que nós temos ali, né? Mão de obra, enfim. Nós precisamos de toda uma região para desenvolver juntos. E tem uma participação política muito importante, apesar de daí é uma crítica minha pessoal, não se valorizar quanto a isso, ou seja, na escolha específica da quantidade de representantes. Eu não estou aqui julgando sobre escolha de A ou B, mas nós poderíamos eleger muito mais pessoas da nossa região. Fala, né? nível deputado. Deputado estadual, deputado federal. De uma maneira geral, porque o que que acontece? Nós temos uma densidade eleitoral grande lá. Nós temos se eu não me engano, é o segundo maior colégio, a região, né? Seria o segundo maior colégio eleitoral, né, do estado. Então, muitas vezes a gente acaba deixando, e daí não é nada contra, mas enfim, é uma análise, né, quanto ao local. Por exemplo, a região sul às vezes elege mais deputados do que a gente ali. E a gente precisa dessa representatividade para desenvolver tudo em conjunto, né? Como eu digo mais uma vez, aqui não é questão de ser A ou B ou C, mas sim de ter uma força ali, juntas, unidos, né? E esse é um ponto bem importante. E assim, essa minha experiência e a vivência na propaganda em si, pelo fato de eu já ter feito, né, e fazer ainda muita mídia, então o que que a gente faz? Tem um conhecimento amplo. Eu sou curioso, metido, assim, de ir para campo mesmo, investigar. Então, né, precisamos fazer um painel. Eu gosto de ir lá ver o painel para ver que tipo de material que dá para trabalhar, do tempo de exposição que vai estar aquela marca, enfim. E aí acaba conhecendo muito. Por isso dessas que a gente participa, o que já é de praxe do Sicredi, um grupo de pessoas participar, né? Que os coordenadores, a gente no conselho, enfim, eu estudo técnico principalmente, mas justamente muito em função disso, da gente ter esse conhecimento de campo, de estar vivendo ali, né? Na época, até como eu citei o Giassi antes, o Giassi me solicitou informações e uma assessoria nesse sentido, por estar no local, por conhecer mais o local. Ninguém conhece a sua própria casa do que quem mora ali mesmo, né? Então não tem muito como fugir disso. Por isso, muito disso. Mas assim, o que eu gostaria muito para os associados é que pudessem ir divulgando o Sicredi, porque dentro do Sicredi, participando, talvez muitos deles não se interessem pelo assunto, mas que é muito importante, é a solidez que esse sistema traz, tá? Com várias camadas de segurança, né? Até, às vezes a gente, né, conversa e discute isso, mas assim, é um zelo, um cuidado extremo com tudo, né? E a gente sabe E a gente, muitas vezes, o cooperativismo, ele é ainda bem desconhecido por muitos, não muito na nossa região, porque lá temos grandes cooperativas, mas assim, de uma maneira geral, muitas vezes vai dar importância e valor para... E aí tá um escândalo financeiro que não é de cooperativa, e é de banco, né? A nível nacional, onde todo mundo sabe. Então, assim, dê a oportunidade de conhecer, de mergulhar, de divulgar, porque o cooperativismo ele é fantástico e é ele que desenvolve as comunidades. Isso, se não for a instituição financeira especificamente, mas é o cooperativismo como essência, como filosofia. Então, e falar de Sicredi, tipo, eu sou suspeito porque, assim, desde o início, o Augusto foi um cara muito importante, né? Porque ele insistia muito nessa... vamos permanecer com a gente. No início era um pouco mais complicado, difícil, todo mundo sabe as dificuldades que é uma instituição financeira, tu até engrenar, e hoje a gente tem resultados expressivos e fantásticos. Mas assim,
Para a região, Arão, muito importante, que é a mensagem que eu deixo final assim, ó. O Sicredi é, hoje, sem dúvida nenhuma, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Nós estamos presentes em todos os estados. Nós vamos ampliar, sim, Blumenau e região, assim como já estamos ampliando, né, nos últimos anos mais ainda. E as pessoas tendo a oportunidade de conhecer, pode ter certeza, o atendimento é diferenciado, o que a gente trabalha, pode ter um outro episódio, e aí aquela tua fala, né, a gente pode errar, pode acontecer de errar, mas a gente sempre busca acertar e corrigir. Hoje é Então, importante. essa é a mensagem principal que eu deixaria, né? A gente está presente em todos os estados. Eu fui agora para São Paulo essa semana ainda, no começo da semana, passando por São Paulo eu vi, né, agências do Sicredi. Eu tive no interior de São Paulo, onde é uma região bem mais afastada da capital, e no começo do ano que eu fui fazer um passeio ali em família e tal, com a esposa e os filhos, e eu passei pelo interior e eu vi Sicredi, eu vi comunicação do Sicredi lá no interiorzão. Entendeu? Então, enquanto muitos outros estão fechando agências, o Sicredi está expandindo para estar mais próximo ainda das pessoas, que esse é o objetivo principal desse negócio. Então, parabéns. Blumenau ganhou mais um Olha aí, ponto ó, de atendimento em bairro em Fortaleza. primeira mão. E em julho, né, Bruno? Se Deus quiser, né? Maravilha. Legal. Se E Deus vamos quiser. expandindo. Depois vem Velha e depois vamos É isso aí. nas outras cidades também. Pegando esse gancho do Leandro, a gente vai encerrando mais um papo que vale, né? Mas só para destacar, né? O Leandro falou, né? Maior instituição financeira cooperativa do Brasil, maior empresa do sul do Brasil. Recebemos esse título agora em 2025, então estamos ostentando o título de maior empresa do sul do Brasil, somando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então realmente está num patamar diferenciado. Obrigado, Leandro. Mais um Papo que Vale. Vamos ver se a TV agora vai trazer aqui a imagem do Papo que Aí, Vale, ó. mas daqui a pouco já vai mostrar, Passou ali. mostrando ali Blumenau, né? Arão, obrigado pela Valeu. companhia. Blumenau de novo aqui, né? Obrigado pela companhia. Leandro, obrigado pela Valeu, entrevista. Obrigado. Sempre à disposição. Valeu, Tamo Leandrinho. junto. Tá aí, ó. Esse foi mais um Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral. Obrigado a todos que acompanharam e até o nosso próximo episódio. Valeu, gente.